partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Sábado friozinho, gostoso chegando aí, né? Chuvinha aí nos acompanhando, a neblina nos acompanhando, mas vamos aquecer nossos corações falando do Evangelho de Jesus e, na verdade, hoje falando sobre um tema muito bacana, que eu acredito que vocês vão gostar muito. Nós vamos falar hoje sobre os animais, nossos irmãos menores, e vamos falar isso à luz da doutrina espírita. O que será que a doutrina espírita tem a nos dizer a respeito desses nossos irmãos tão queridos que nos acompanham na nossa jornada evolutiva aqui na Terra? Acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje, com Pedro Cardoso e Paulo Bianchetti respondendo as perguntas. E se você tem alguma pergunta sobre este tema, também pode ligar para nós no 3332-1517 e aproveitar para fazer a sua pergunta para o Pedro ou o Paulo responderem aqui no ar para você, ok? Mas agora vamos fazer a nossa oração, a nossa prece do dia, né? Elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, e em especial neste programa de hoje, a Francisco de Assis. Agradecemos uma vez mais pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória, por todas as oportunidades que temos aqui neste planeta escola de aprender, crescer, evoluir. Agradecemos pelo nosso corpo físico, pela nossa família, pelos nossos amigos e por esses irmãozinhos menores que nos alegram tanto a nossa vida, que muitas vezes dão sentido à nossa existência e que nos auxiliam em momentos difíceis pelos quais passamos. Agradecemos, Pai amado, assim, por todas as bênçãos recebidas, por todo o amparo recebido. E se pudermos rogar algo, Senhor, rogamos o Teu amparo, o Teu auxílio para vencermos a nós próprios, vencer nossas imperfeições, nossos vícios morais e assim caminharmos rumo à evolução, caminharmos rumo à perfectibilidade. Que Jesus, esse amigo inigualável, possa nos acompanhar, nos intuir, nos iluminar através do Seu Evangelho de luz e que possamos assim, juntos, caminhar na transformação do planeta Terra em um mundo melhor, onde todos nós possamos viver em paz e com muito amor. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E hoje no programa de rádio vamos falar então mais especificamente dos nossos irmãos menores que muitas vezes nos procuram em busca de auxílio, de apoio, de abrigo, de alimento, né? Vamos falar então aí sobre a questão dos animais na visão da doutrina espírita. Você acompanha com a gente no Seara Espírita de hoje com Paulo Bianchetti e Pedro Cardoso. Lembrando os nossos telefones 3332-1517, ligue, deixe seu nome, seu telefone. Concorra ao final do programa ao sorteio de 3 ingressos para a feijoada do Divino Mestre que acontece amanhã. E pode também aproveitar para fazer sua pergunta aqui no nosso programa de hoje. Bom, Pedro, para a gente começar o nosso programa, né, para o nosso bate-papo aqui sobre os animais, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é uma pergunta que às vezes muitas pessoas têm dúvida realmente, né? É se os animais têm alma. E aí, tem alma, Pedro? Um bom dia para você. Bom dia, Melissa, Paulo, Fred, nossos queridos ouvintes. Então, Melissa, eu gostaria, se você me permitisse, antes de responder a sua pergunta sobre os animais que têm alma, né, fazer uma pequena colocação quanto ao tema, claro, né, nossos claro. Irmãos menores. Quando a gente diz menores, a gente não está dizendo que eles são menos que nós. Uhum. A gente está dizendo que realmente eles são os irmãos menorzinhos, aqueles que estão, vamos dizer assim, na nossa caminhada um pouco atrás de nós. Como tem o filho maior, o filho do meio e o filho menor, né, numa família, por exemplo. Uhum. Então, acho que é interessante a gente colocar, Sim. porque alguém pode até pensar, mas por que menores? Né? Menores no sentido de que estão um pouquinho atrás de nós, mas estão junto conosco. Com certeza. Né? Então, indo para a sua pergunta, a questão da alma dos animais, nós diríamos que, primeiramente, é preciso a gente procurar nas obras básicas. Certo. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 597, ele nos diz
Os imortais nos dizem que existe um princípio independente da matéria nos animais e que sobrevive ao corpo. Então, nós começamos dizendo que há alguma coisa que não é só matéria. Animal não é só matéria, tem algo mais. Mas aí a questão é, isso é uma alma? Ou seja, os animais têm alma, como é a pergunta que você nos colocou? Aí nós temos que procurar de novo no Livro dos Espíritos, né? O que é espírito? É o princípio inteligente do universo. O que é alma? É o espírito encarnado. Uhum. Então, se a gente for raciocinando com essa lógica, nós vamos ver que os animais têm alguma coisa imaterial. Agora a questão é, posso chamar isso de alma? Essa que é a grande questão. E aí, lá na questão 607, está escrito assim, o princípio inteligente sofre uma transformação e se transforma em espírito. Está escrito textualmente assim. Então nós podemos raciocinar que os animais têm princípio inteligente e que um dia tornar-se-ão espíritos. Uhum. Esse é o raciocínio básico. Uhum. Mas, por outro lado, nós podemos dizer sim que eles têm uma alma. Só que uma alma diferente da nossa. E aí fica uma questão de palavras, né? Não, eles têm princípio inteligente, não têm alma. Sim, eles têm princípio inteligente, tornar-se-ão espíritos. Né? Mas o próprio Kardec, inúmeras vezes, no capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Espíritos, ele se refere à alma dos animais. Uhum. Em várias perguntas ele pergunta, a alma dos animais? E aí prossegue a pergunta. Uhum. Né? Uhum. Chico Xavier também várias vezes falou da alma dos animais. Então o que tem que se compreender é que eles têm uma alma, porém diferente da nossa. E o que determina essa diferença é o grau de evolução. Certo. Né? Então não é igual à nossa, não é. Mas um dia vai ser. Não sei se esclareceu. Com certeza, você explicou muito bem. Agora, Paulo, os animais, eles agem apenas por instinto ou algo mais? Melissa, bom dia. Pedro, bom dia aos queridos amigos que estão sintonizados conosco, mas eu gostaria, Melissa, de, se você me permite, voltar ao tema, ao ponto que o Pedro estava aqui colocando, fazendo aqui uma observação quando o Pedro coloca da questão do maior ou do menor. Né? E aí você muito bem coloca que realmente a missão do superior, vamos colocar assim entre aspas, conforme diz Emmanuel, é de amparar o inferior e de educá-lo. Né? Então, sem o amor para com esses que estão abaixo no sentido dessa necessidade de proteção, de amparo, de condução. E aí como que então nós poderíamos esperar o amparo dos superiores? Daqueles que velam por nós. Então, imaginemos nessa ideia que você falou aí de família, Jesus, que é o nosso irmão mais velho, que cuida da gente. E nós, como irmãos mais velhos desses, precisaríamos cuidar melhor desses que estão vindo aí, né? Que estão nessa trajetória evolutiva. E na questão realmente da alma dos animais, houve um tempo em que a nossa humanidade estava vivendo trevas mais densas do que as atuais, digamos assim, porque nós não estamos ainda com o nosso ambiente muito claro, né? Mas houve um momento em que a humanidade, em que as pessoas questionavam se as mulheres tinham alma, se os negros tinham alma. E isso são perguntas que não são aceitáveis, né? Dentro do bom senso hoje, não são questões nem sequer ventiladas, né? Não é saudável nós nem pensarmos nisto. E aí, em relação aos animais, nós teríamos que ter esse mesmo movimento em torno da ideia de que esses terá que ter alguma coisa, conforme você muito bem diz, porque senão eles se igualariam à matéria bruta. Então, eu sempre costumo dar de exemplo, Melissa, e você gosta muito desse exemplo, que é o cachorrinho que a gente tem lá, que a gente convive com ele no dia a dia. E aí você percebe que quando você chega em casa, aquele elemento, vamos dizer assim, ele manifesta algo diferente da matéria bruta. Quando você chega em casa, a mesa não começa a saltitar, né, não muda o seu comportamento. Então há uma diferença, sem dúvida nenhuma. Muito grande. Muito grande. É a matéria que está fazendo isto? Não, porque senão a mesa faria, né, a cadeira faria. No entanto, existe algo ali que manifesta sentimento, que manifesta emoções, que manifesta certo grau de inteligência. E a isso, se nós quisermos dar o nome de alma, podemos. Porque o que é importante é que nós entendamos o que é a alma dos animais, o que é a alma humana. Né? E eu sempre costumo dar de exemplo
que eu acho que é bastante didático. Imaginemos uma maçã que você parte ao meio e você tira as sementes da maçã. A maçã é uma coisa, as sementes da maçã é outra coisa, embora estejam intimamente ligadas. Então, poderíamos dizer que uma semente de maçã é uma maçã? Não, mas poderíamos dizer que na semente da maçã está ali o potencial da maçã, no futuro tornar-se-á uma maçã, né? Então, claro que esses animais estão numa trajetória em busca dessa condição mais avançada. Então, do princípio inteligente, conforme estabelecem os Espíritos na questão 23, há aí um processo evolutivo. E até, Pedro, interessante, sempre às vezes ressaltamos isso, que em algumas obras, em alguns livros, algumas edições do Livro dos Espíritos, a palavra Espírito está grafada com E minúsculo até a questão número 76, porque está se referindo a esse princípio inteligente, ou seja, a semente da maçã. A partir da questão 76, já está grafado com E maiúsculo, já não é mais a semente, já passa a ser a maçã de fato. E aí a gente passa a entender melhor um pouco isso, percebendo que esses indivíduos estão a caminho dessa trajetória evolutiva, conforme nós vamos ver mais adiante. E aí, com relação à questão do instinto, se os animais agiriam apenas por instinto? Nós vamos perceber que, na verdade, o instinto é a inteligência, vamos dizer assim, a inteligência universal, a inteligência suprema, poderíamos até dizer a inteligência de Deus, manifestando naquele que ainda não desenvolveu essa inteligência. Para que ele possa usar do seu instinto, ele tem que ter os elementos. Então é como se a inteligência superior vai manifestar naquele indivíduo, fazendo com que os instintos possam agir. Então é uma espécie de inteligência, conforme dizem os Espíritos. O instinto é uma espécie de inteligência. Diríamos que seria uma inteligência primária, né? Seria o germe da inteligência que está no processo de desenvolvimento. Tanto que nós, seres humanos, temos a inteligência raciocinada, aquela que tem sequência de pensamento, né? De lógica, mas também preservamos os instintos. Ou seja, tudo aquilo que antecedeu a nossa escala evolutiva, nós possuímos as sensações, né, a irritabilidade, o processo que manifesta-se através da condução, né, do processo de sermos conduzidos, de sermos conduzidos para um determinado comportamento. Isso se chama irritabilidade. Vamos ter aí esse instinto. E aí vem a inteligência, depois outros passos, que está ligado à emoção, sentimento, o amor e por aí afora vai. Ok, com certeza. Pedro, gostaria de fazer algum comentário com relação a essa parte do instinto, para a gente passar para o livre-arbítrio? Sim, Melissa, é só uma questão, alguns 3 dados que eu gostaria de trazer, porque como o Paulo falou, então eles têm uma inteligência, porém limitada, vamos dizer assim, né? É uma inteligência... Informação. Informação, sim, em desenvolvimento. Né? Mas a gente nota que alguns animais têm essa, vamos chamar assim, entre aspas, inteligência, porque é um tipo de inteligência, mais desenvolvida que outros. Sim, com certeza. Né? Então vamos trazer 3 dados. Olha só, existe cerca de 4.260 espécies de mamíferos. Vamos colocar assim, vamos arredondar para ficar mais fácil. 4.000 espécies de mamíferos. Em contrapartida, 900 mil espécies de insetos. Nossa, mãe. Né? Então, os insetos representam, isso tudo aproximadamente, né? Aproximadamente 80% das espécies dos animais. Então, é claro que a maioria dos animais, porque nós aqui estamos nos referindo aos insetos, eles agem muito mais por instinto do que com esse início de inteligência. Certo. Eles também têm, mas muito pouquinho. Agora, se você pegar o cão, se você pegar o golfinho, né, você vai ver que eles já têm essa inteligência, vamos dizer assim, já é maior do que a dos insetos. Então, isso indica para a gente também uma evolução dentro dos próprios animais. Eu não posso dizer que uma pulga, né, tenha a mesma inteligência, complexidade que um golfinho. Com certeza. Né? Então, é isso que eu gostaria de deixar para a gente poder refletir. Os elefantes, Paulo está lembrando, né? Os elefantes. É verdade. Os gatos, enfim. Existem inúmeros exemplos que demonstram aí a questão desses níveis diferenciados, porque como na natureza, a gente sempre fala, a natureza não dá saltos, né? Na verdade, a natureza ela se encadeia de forma
concatenada, de forma degrau por degrau, né? A gente vai ver que vamos ter esse princípio inteligente estagiando seres mais simples, né? Menos complexos, como o Paulo colocou, e depois esse princípio inteligente vai caminhando em outras organizações mais complexas, com mais capacidade, com um cérebro mais desenvolvido, isso permitindo que ele vá ampliando essa sua inteligência, como você coloca, esse princípio inteligente em desenvolvimento, até chegar um momento que chega ali, né, entre o animal e o homem, né, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Agora, e o livre-arbítrio, Pedro? Os animais, eles possuem livre-arbítrio? Explica um pouquinho o que é o livre-arbítrio, né, e se eles possuem livre-arbítrio. Então, inicialmente, nós diríamos que os animais, como nos dizem os espíritos, eles não são simples máquinas. Eles não estão programados, vamos dizer assim, para fazer aquilo e pronto. Eles têm uma certa liberdade de ação. Mas veja bem, Melissa, é uma certa liberdade de ação. Não é o livre-arbítrio, propriamente dito. E essa liberdade de ação dos animais, ela é restrita aos atos da vida material. Então nós vemos, por exemplo, macacos que se utilizam de ferramentas rudimentares para conseguir o seu alimento, por exemplo. Né? Nós vemos cães que denotam uma certa vontade, vamos dizer assim, entre aspas, tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Entre aspas, de fazer alguma coisa que o instinto dele não estaria, vamos dizer assim, programado para fazer. Tem um caso que aconteceu ano passado, já está na internet, de uma menina que ela estava em casa, a mãe desceu para colocar roupas no varal e ocorreu um incêndio. E o cachorrinho, um poodle da família, estava junto com a criança. E o que o cachorrinho fez? Ele deitou-se sobre a criança para protegê-la das chamas. Isso é instinto? Não. O instinto era que o animal fugisse da dor do fogo. É verdade. Isso é natural. Então aí a gente vê que não há só instinto. Há algo mais. Só que eu não posso chamar isso de livre-arbítrio, porque ele não tem a consciência de si mesmo. Né? O que diferencia o homem? A capacidade de pensar em Deus. Os animais ainda não têm essa capacidade desenvolvida. Desenvolvê-la-ão, mas ainda não a têm. Tanto é que quando os animais desencarnam, eles não podem escolher a espécie em que eles vão reencarnar. Porque falta para eles, segundo os espíritos, o livre-arbítrio. Então eles têm liberdade, mas restrita aos atos da vida material. Não é o livre-arbítrio como nós o concebemos. E aí a gente vê nesse caso do cão que você citou, né? Ali um início também do desenvolvimento dos sentimentos, do sentimento de proteção. Porque como você disse, se fosse pelo mero instinto de sobrevivência, ele teria fugido do local. Né? Mas pelo instinto talvez de proteger alguém que ele amava, alguém que ele já desenvolvia esses laços de afetividade, né? Ele fica e protege e infelizmente depois ele vem a falecer, a desencarnar, né? Porque a criança sobrevive e ele parte, né? E a Joana de Ângeles, se você me permite, coloca de uma maneira muito bonita, né, que a maternidade entre os animais, apesar de ser instinto, já começa na maternidade a desenvolver a questão do amor. É verdade. E quantos animais têm ciúme? Né? Já desenvolvendo as paixões, desenvolvendo também entre aspas. Né? É muito interessante. E quando a gente fala de instinto também, eu vi uma história essa semana que aconteceu na Albânia, acho que já tem um pouco mais tempo que aconteceu esse fato na Albânia. Um burrinho já era muito velhinho, não servia mais para o trabalho, os donos iam descartar o pobre burrinho, porque ele não servia mais para trabalhar. E aí aquela cidade ali na Albânia tinham capturado um lobo, e tinham que alimentar o lobo. E aí falavam, vamos pôr o burrinho lá, né, porque já está velho mesmo, não serve para nada, o lobo se alimenta do burro, até eles veem o que iam fazer com o lobo, né, tal. E aí pegam o burrinho e enfiam ele na jaula onde estava o lobo, no lugar lá onde estava o lobo. E acharam que o lobo ia devorar imediatamente o burrinho. Para surpresa de todos, o lobo se aproximou, lambeu o burrinho e os dois se tornaram amigos. E aí começou a brincar com o burrinho, os dois deitavam juntos. E aí a história, né, tomou conta da internet e aí as autoridades intervieram lá no local para soltar o lobo na natureza, né, para ele voltar para o habitat dele e arrumar uma aposentadoria digna para o burrinho num campo onde ele pudesse pastar até o final dos seus dias em paz, com tranquilidade. Mas você vê, o instinto inicial desse lobo seria se alimentar.
Mas talvez ali naquele momento, muito mais do que fome, talvez ele tivesse solidão, tivesse a necessidade de ter alguém ali ao lado dele, e acabou no burrinho encontrando um companheiro meio diferente, né? É só instinto, Melissa? Não é, não pode ser, né? E por isso que a gente percebe que é uma inteligência superior manifestando neles, porque é perfeito isso, né? Quando teve um vídeo de uma onça, por exemplo, que ela acolhe, me parece que um filhotezinho de chimpanzé, se eu não me engano, que a princípio ela poderia se alimentar dele, mas ela o recebe como uma predadora, e sim como mãe, né? Então, o que é isso? É a inteligência superior manifestando nesses instintos. Já né? são os despontamentos, né, desse sentimento, de algo mais além do simples mero instinto. E a gente vê isso de forma muito clara, porque, conforme você muito bem salientou, as espécies cada vez mais vão oferecendo melhores recursos, melhores ferramentas para um princípio inteligente mais evoluído. Então, a natureza isso é muito transparente, isso é muito fácil de entender isso quando a gente olha a natureza, né? E aí eu acho que a gente até já entrou um pouquinho nisso, na questão da diferença entre as almas dos animais e as almas dos homens, mas você poderia ainda colocar alguma questão a respeito deste assunto, Paulinho? Existe diferença ou os animais estão caminhando para a humanidade, digamos assim? Quando se faz essa pergunta, passa-se a ideia de ser duas coisas distintas, né? Na verdade, o Espiritismo é a única, vamos colocar isso aqui entre aspas, mas acho que é a única religião, pelo menos aqui no Ocidente, que trata dessa ideia de que nós evoluímos dos animais. Aí, quando nós falamos em questão de espécie biológica, nós vamos lembrar de Charles Darwin, que foi contemporâneo de Allan Kardec, mas não só nesse aspecto, ou seja, para que a espécie pudesse ser desenvolvida, esse princípio inteligente tem que acompanhar a evolução dessa espécie. Então a alma do homem, hoje, né, foi a alma do animal de ontem, poderíamos dizer assim, conforme demos o exemplo da semente e da maçã. Num seminário foi perguntado a Divaldo Franco, o cachorro de hoje vai virar um homem de amanhã? Ele falou, só se for na história do lobisomem, né, que você vê essa transformação mitológica, né? Mas ninguém nunca viu um cachorro se transformar em homem, porque o cachorro nasce cachorro, vive como cachorro e morre como cachorro. Mas o psiquismo ou a alma desse ser desencarna, reencarna sucessivas vezes, vai compondo a sua trajetória evolutiva, vai somatizando as experiências, né? Vai agregando valores, até que ele vai, então, estagiando, chegando ao ponto de estagiar como as primeiras encarnações da alma humana, e por aí afora vai, até a condição em que nós nos encontramos hoje. Né? Por um processo evolutivo, segundo André Luiz, ele tem a audácia de nos dar alguns números, em torno de 2,5 bilhões de anos, nós despendemos até do momento que nós saímos das mãos do Criador, como semente, como princípio inteligente, até a condição que nós nos estagiamos hoje. Ou seja, a caminhada é longa, né? É longa, mas é certeira também, porque um dia todos nós chegaremos lá. Bom, voltando aqui com a nossa temática, a gente está falando hoje sobre os animais, né, nossos irmãos menores. Pedro, tem uma questão no Livro dos Espíritos, 591, que a gente está até conversando sobre ela aqui no nosso intervalo, que é uma questão que dá pano para manga, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho ela para nós. Você explicou no CEPAS no dia que você fez o estudo lá. Eu achei que foi muito bacana a sua explicação, porque tira essa dúvida, né? Essa questão ela fala o seguinte, que nos mundos superiores tudo é mais perfeito, né? Ou seja, nos planos superiores, nos mundos superiores da Terra, tudo é mais perfeito do que na Terra. Mas que as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e os homens sempre homens. Como entender essa colocação, Pedro? Melissa, vamos pedir ajuda a Paulo, não ao Paulo Bianchetti, mas a Paulo. Paulinho, que é o Paulo menor, né? Esse é o nosso Paulo menor. O Paulo diz assim, a letra mata, o espírito vivifica. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, né? Não que a letra seja uma coisa prejudicial, mas no sentido da gente, a letra é importante, ela que guardou por tanto tempo os ensinamentos, ela é importante, mas é preciso tirar o espírito da letra, porque senão a gente se confunde, né? Ficar agarrado na letra
é muito complicado. E essa questão do livro dos Espíritos não se trata aí de uma interpretação não, Melissa. Trata-se de uma reflexão, como Kardec nos orienta a fazer. Refletir sobre o que está escrito. Quando ele diz que os animais são sempre animais e os homens são sempre homens, se nós tomarmos isso ao pé da letra, nós vamos estar aqui negando tudo que nós já falamos até agora. Ou seja, não há evolução. O animal vai sempre ser animal e o homem vai ser sempre homem. Ora, se o homem vai ser sempre homem, quer dizer que nós não vamos chegar na angelitude. Nós vamos ser sempre homens, sempre. Então, há algo mais nessa questão. Quando os espíritos dizem que os animais serão sempre animais e que os homens serão sempre homens, eles querem dizer que o corpo físico, a estrutura, vai ser a mesma. Então, o ser cão, ele é cão e vai ser sempre cão. Não vai virar lobisomem. Não vai virar lobisomem, né? Exatamente. Mas o princípio inteligente que anima aquele cão vai evoluir. Não é? Então, vamos dar um exemplo prático, fica mais fácil. Vamos tomar por base uma fábrica de calçados infantis. A fábrica fabrica calçados infantis, somente. E há crianças que usam aqueles calçados infantis. Só que a criança cresce. Então ela vai passar a usar sapatos de adulto. Mas nem por isso vai deixar de haver calçados infantis, porque novas crianças vão chegar e vão usar o calçado infantil. Então, calçado infantil será sempre calçado infantil. Calçado adulto será sempre calçado adulto. Mas as pessoas que usam aqueles calçados vão, entre aspas, evoluir, crescer. Você quer dizer, então, Pedro, vou te apertar um pouquinho mais, que novos princípios inteligentes terá que habitar aquelas espécies, ou seja, os corpos vão continuar existindo na natureza para abrigar esses indivíduos. Sim, Deus cria constantemente. Deus cria a todo instante. E cria a todo, porque Deus é infinitamente justo e bom. Isso nós não há o que discutir, né? Se ele é infinitamente justo e bom, ele não poderia criar uma espécie privilegiada. Não é? Quando está escrito que Deus escolheu a espécie humana para abrigar os espíritos que poderão conhecê-lo, não está dizendo que Deus nos criou humanos. Não, ele criou a todos simples e ignorantes. Só que quando nós evoluímos e alcançamos a espécie humana, a partir daí nós nascemos como espíritos, propriamente dito, com E maiúsculo. E aí sim começa a nossa jornada mais diretamente em direção a Deus, mais consciente em direção a Deus. E a gente vê ainda, né, apesar já de estarmos na espécie humana, quanto falta ainda para a nossa evolução. Quando os cientistas falam do que a gente usa da nossa capacidade cerebral, que não chega nem a 10%, 9% são para os gênios, né? Nós, mais medianinhos, né, usamos muito pouco da nossa capacidade cerebral, isso falando de corpo físico, né, da espécie humana enquanto essa constituição física. Ou seja, nós ainda temos muito a evoluir, né, enquanto espécie humana. E isso significa que esse princípio inteligente não, né, esse espírito, né, hoje, que está na espécie humana, também ainda tem muito a evoluir dentro dessa espécie, antes de chegar, digamos assim, como foi colocado, né, a angelitude, a condição de espíritos mais purificados, espíritos mais evoluídos. Ou seja, a caminhada nossa aqui na espécie humana ainda é longa, né? Ela ainda vai galgar ainda muito tempo para a gente conseguir evoluir da forma que a gente necessita. Agora, Paulo, o trabalho o trabalho que os animais prestam, né, ao homem, ele está de acordo com a lei divina? Ou seja, os cavalos que puxam carroça, ou outros animais, como o cão-guia, e tantos outros que realmente trabalham, são animais que trabalham? Então, vamos reportar, você reportou a Paulo, vou reportar um pouquinho mais já a Jesus, quando ele fala assim, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ele coloca isso como uma lei da natureza, ou seja, a natureza trabalha, né? Ou seja, nós vamos ver as abelhas trabalhando, né, na sua organização, ou seja, todo o reino evolutivo estão sempre num processo constante de transformação e de trabalho. Então, o animal ele pode ser usado pelo homem para algumas atividades. A grande questão é como. Como isso é feito, de que forma isso é feito, com um constrangimento, com um abuso, né, exagerando, exacerbando esse uso dessa força. Agora, quando o animal, por exemplo, o cachorro, você tem um cão na sua casa, ele trabalha para você, trabalha, que você sai para resolver a sua vida e o cachorro está lá tomando conta do seu lar, ninguém entra lá porque ele está tomando conta da sua casa.
Então ele está a seu serviço? Está. Agora, como você o retribui? Né? O cavalo, da mesma forma, que poderá, sem dúvida nenhuma, prestar alguns serviços. A gente vai ver hoje os cavalos sendo muito úteis na recuperação de pessoas com problemas graves, né? Com anomalias graves. Então isso, os cães hoje estão fazendo trabalho nos hospitais, melhorando consideravelmente a vida dos pacientes ali naquelas instituições de saúde. Então nós percebemos que isso é perfeitamente possível, e os espíritos utilizam dos animais no mundo espiritual para trabalhos, para caravanas. Nós vamos ver André Luiz, quando vai acontecer algumas intervenções em algumas zonas de difícil acesso, então eles mandam os cães à frente, né, os animais à frente, fazer assim uma espécie de rastreio, né, uma espécie de intervenção inicial. Então nós vamos perceber que isso é muito comum. Nós vamos ver também sendo relatado na caravana dos emissários de Maria, onde os equinos são utilizados, né? Então isso é perfeitamente aceitável, desde que nós usemos, mas não abusemos, né? Então acho que é o bom senso nisso. E aí agora explica um pouquinho o uso e o abuso aí que você coloca pra gente. Então, Melissa, eu acho que nada vai explicar, nada melhor para explicar do que a nossa capacidade de raciocinar mesmo e perceber que nós temos que oferecer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber do outro. Conforme nós falamos aqui no início, se nós esperamos dos nossos superiores um bom trato, né, nós não gostamos de ser maltratados por ninguém, e eles também não gostam de ser maltratados. Então a grande questão é realmente nós utilizarmos a nossa capacidade de sentimento, de razão e de sentimento, e percebermos que essas criaturas necessitam de serem protegidas, na verdade, né? Se você não puder ajudá-las, pelo menos não as subjuguem, né? Pelo menos. Agora, Pedro, o que acontece com os animais após a desencarnação? Bom, Melissa, depois da desencarnação nós sabemos que não é só matéria. Isso aí já está claro para todo mundo, né? Que não existe só matéria, existe algo mais depois da desencarnação. Então, o que os espíritos nos dizem? Os animais, eles são utilizados quase que imediatamente. E aí, há uma espécie de um senso comum que diz o seguinte: eles reencarnam imediatamente. Sim e não. Por quê? Não necessariamente. Eles podem ser utilizados no mundo espiritual. O Paulo já começou a citar, Nosso Lar tem muitas passagens que mostra a utilização dos animais no plano espiritual. Então, pode sim, eles podem reencarnar imediatamente. Pode acontecer. Pode acontecer deles serem utilizados no mundo espiritual. E pode acontecer deles permanecerem certo tempo, também há casos na literatura, e que os animais permanecem um pouco ali com aquela família. Um certo período, até para eles se adaptarem, né, à nova situação. Mas é importante dizer que eles não são espíritos errantes. Não. Mesmo porque eles não são nem espíritos, com E maiúsculo. Eles não têm livre-arbítrio. Eles são sempre tutelados por aqueles espíritos que têm a missão, a tarefa de os conduzir. Né? Mas então, a gente pode dizer que cada caso é um caso, não tem uma regra geral. Mas há inteligências superiores que velam por eles no plano espiritual, que os dirigem, vamos dizer assim, porque eles não têm livre-arbítrio. Ok, Paulinho. Isso é interessante, dois pontos importantes, que o Pedro já ressaltou muito bem, que toda regra tem que ter exceções, né? Então, quando está escrito lá no Livro dos Espíritos que os animais reencarnam quase que imediatamente, existem as exceções? Existem. E o outro aspecto é que esse imediatamente é se referindo à alma humana, porque o espírito humano ele necessita, e para ele é produtivo, é importante ele permanecer no mundo espiritual. Ele vai aproveitar no mundo espiritual o seu processo evolutivo. Agora, os animais não irão usufruir da evolução muito no mundo espiritual. Então, eles vão conseguir consolidar a evolução mais na carne do que no mundo espiritual. Então, quando se fala quase que imediatamente, é em relação ao homem, em relação à alma humana, né? Por exemplo, se um homem leva aí 50 anos para reencarnar, um animal não vai ficar 50 anos no mundo espiritual, porque isso não vai lhe ser de grande utilidade, né? Então eu acho que é bem interessante isso daí. Agora, um outro ponto, que é um ponto assim bem... que existe muita controvérsia, muita discussão e muita dúvida, né? A respeito da alimentação animal.
ou seja, alimentar-se de carne, comer carne, né? Com relação ao homem, essa alimentação seria contrária à lei natural? Não, porque a nossa constituição ela é também animal, né? Ou seja, nós somos animais que pensamos, sentimos, raciocinamos, estamos no processo da evolução. Então, o Livro dos Espíritos também é claro nisso, em onde nos informa que a carne alimenta a carne, ou seja, há uma ligação muito estreita em relação a isso. A grande questão é que, na medida que nós vamos evoluindo, isso vai deixando de ser uma realidade, na medida do processo da evolução. Então, quando se fala assim, o espiritismo ou qualquer religião, digamos, vai interferir nessa questão, comer carne e não comer carne, está associada à questão da evolução moral? Não necessariamente. Ou seja, é mais como consequência do que como objetivo. Eu deixar de comer carne, eu vou evoluir espiritualmente mais? Não. Agora, quando eu evoluir espiritualmente mais, eu vou deixar de comer carne? Vou. Né? Ou seja, isso significa que eu sou bastante inferior. Né? Então, é uma inversão que a gente precisa entender isso. Então, os Espíritos deixam isso muito claro. É um processo natural, ou seja, aquela pessoa que naturalmente percebe na sua própria natureza que ela não tem mais a necessidade da proteína animal, e aí derruba todas essas teorias, mas se você não comer, você vai ficar anêmico. Se você ficar anêmico, é porque você não há necessidade ainda. Né? Mas existem aquelas pessoas que não fazem, não usam a proteína animal e não têm problemas de saúde. Ou seja, nós já estamos inaugurando esse tempo, né, da transformação. Mas o que a gente precisa perceber é que ainda há uma grande, vamos dizer assim, um grande volume de atividades nesse campo, onde a proteína animal tem realmente uma importância. Mas nós já começamos a perceber que há necessidade de se mudar esses valores. Mas sempre observando, Melissa, que existem tantas transformações de ordem moral que nós precisamos colocar na prioridade, né? E claro que isso também, sem dúvida nenhuma, poupando a vida dos animais, e aí são produzidos em larga escala. E aí a gente pergunta o seguinte: mas se Deus não aprovasse isso, Ele não permitiria? Né? Deus permite que as coisas aconteçam. E nós somos dotados de livre-arbítrio, aí sim nós temos livre-arbítrio. Se for um grande desastre moral para a humanidade, as consequências virão. E já estão vindo. Quando você vê a gripe do frango, quando você vê a febre maculosa, quando você vê a vaca louca, a gripe suína, ou seja, já é a evolução espiritual batendo a nossa porta íntima, a dizer assim: olha, se preparem, que daqui a pouco não é mais possível isso. Né? Ou seja, no mundo, nos planetas superiores não há o uso da alimentação animal, né? E aí o planeta Terra não terá outro destino senão isso. E aí, Pedro, e eu te pergunto, seria meritório abster-se, né? Ou seja, não comer carne? Ou, como Paulo disse, vai ser um processo de acordo com a nossa evolução? Como é que fica essa questão? Primeiro eu gostaria de dizer que o Paulo fez um raciocínio maravilhoso, né? Não é para te envaidecer não, tá, Paulo? Mas eu fiquei aqui vibrando ouvindo você falar, porque foi muito bacana mesmo a forma que você colocou. Super instrutiva, super didática, né? Muito legal. Melissa, os Espíritos nos dizem que qualquer esforço que a gente faça, ele é meritório se a gente o faz em benefício dos outros. Sim. Então, se eu não estou comendo mais carne porque eu tenho compaixão dos animais que sentem dor, né, que são, vamos dizer assim, criados para aquela situação, para o abate. Então há mérito. Então o mérito só existe quando a gente faz algo em benefício dos outros. Agora, se eu faço para os outros verem, ou se eu faço, não é pensando no bem-estar de uma outra criatura, aí não há mérito algum. Aí eu estou pensando, aí é o nosso velho e querido, entre aspas, egoísmo. E aí, então, a gente poderia pensar nessa questão como trabalhar os excessos, ou seja, diminuir pelo menos o excesso do uso da carne. Seria uma forma da gente já pensar um pouco nessa mudança que nós precisamos passar? Com certeza. Quando a gente pensa na questão do caçador, né, que mata apenas por diversão, ou daquele que consome uma quantidade excessiva de carne, que seria desnecessária até pela sua constituição física, não seria necessária tanta alimentação dessa forma. E o próprio organismo vai reagir a essa situação. Porque se você se alimenta com excesso de carne, você vai
ter os problemas decorrentes daquele excesso, né? E Emmanuel fala, nos alerta, se eu não me engano, no livro Consolador, que as vísceras já é algo que nós poderíamos abrir mão, né? Não há necessidade. E um detalhe também, algumas iguarias, né? Por exemplo, foie gras, né? Que ele é produzido com o sofrimento daquela ave. O baby beef, que o bovino ele é enclausurado. É o foie gras. Né? É o foie gras. E a questão também, como você falou, o baby beef, o animal é enclausurado ali, ele tem uma vida, né? Ele não pode nem se mexer para a carne ficar macia. Quer dizer, aí são excessos que a gente tem que combater, né, Paulo? São excessos. Pedro, o raciocínio vai vindo, né? A gente tem que aproveitar. Isso é tão interessante porque se você falar o seguinte, por exemplo, nós compartilhamos com isso. Sim. Compartilhamos. Sabe por quê? Você come, por exemplo, a ave tradicional, que você compra, o frango normal. Ele é colocado, em 45 dias ele está no ponto de abate. Agora, como que eles fazem isso? Ele fica, não apaga-se as luzes, porque para ele não dormir e só comer. Então há uma injeção de proteína para ele desenvolver rapidamente, ou seja, você constrange o animal a um sofrimento, porque ele ali não dorme, então o instinto o leva a se alimentar além do que ele tem necessidade. Um nível de estresse altíssimo, né? E a quantidade que existe dentro do espaço, por metro quadrado, né? Para poder, ou seja, quanto mais aglomerado, menos espaço ele tem para ele gastar energia e perder peso. Então ele precisa ganhar peso para poder gerar lucro. Né? Lembrando que nós compramos. Lembrando que na roça um frango para chegar à idade, né, de uma galinha, ou seja, de um ponto de abate, né, seriam meses, né? Pelo menos uns 4, 5 meses. 5 meses e aí 45 dias está no papo. Então, se a gente pudesse resumir essa questão, a gente colocaria numa palavra só, a gente colocaria assim: respeito. Pode-se comer a carne? Pode. Agora, no nível de evolução que nós já estamos, almejando a regeneração, a gente compactuar com esses abusos, é aí que está o problema. Então, se eu posso comer a galinha caipira, é melhor do que comer a galinha da granja. Nesse sentido, né? E tentar sensibilizar as pessoas sobre o abuso. A questão é o abuso. Não é o uso, entre aspas, é o abuso. É a maneira com que a gente trata os animais. É preciso mudar a maneira que a gente encara os animais. É verdade. Né? Bom, chegando ao final do nosso programa, a gente ainda teria outras questões que daria para a gente colocar, mas o tempo, né, não permite, né? Fica para uma próxima oportunidade. Pedro, muito obrigado por sua participação. Obrigado pela oportunidade. Paulinho, muito obrigada mais uma vez também. Melissa, eu que agradeço. Só queria lembrar o seguinte, que nós temos que ver realmente os animais como aqueles que estão próximos de nós. Aí, só para descontrair rapidamente, diz que o indivíduo era muito curioso, e aí ele não podia ver alguma coisinha acontecendo diferente, porque queria saber o que estava acontecendo. E ele viu um acontecido no meio da rua, que era um grupo de pessoas, uma roda de pessoas, que queria saber o que estava acontecendo ali no meio. E ele foi tentando chegar e ele informaram, foi um atropelamento. Ele falou, não, dá licença. E ninguém conseguia deixar ele chegar no meio. Ele falou, dá licença que eu sou parente da vítima, dá licença, eu sou parente da vítima. Quando ele chegou no meio, é que ele viu que era, todo mundo ficou olhando espantado para ele, ele viu que era um burrinho que havia sido atropelado. E ele se dizia parente da vítima. Mas ele não estava errado. Não estava errado, não. Nós somos parentes, nós somos irmãos, na verdade. Com certeza. Bom, abraço a todos vocês, desejo um excelente final de semana de muita paz, de muita luz e até o próximo sábado, se Deus quiser. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.